E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre Brain Intelligence. Então, nessa série a gente quer falar sobre quaisquer tecnologias que possam ajudar a gente conseguir chegar no nível de inteligência artificial ao ponto dela ser algo que a gente pode dizer com a inteligência parecida de um ser humano. Assim, esse objetivo da inteligência artificial, né, especificamente para Brain Intelligence, né? Então, no sentido de simular um cérebro humano, de tentar criar uma IA, né, que seja tão inteligente ao ponto de conseguir responder perguntas complexas, não como a Alexa ou a Siri. Eu tô falando perguntas complexas mesmo, tipo, tem como uma inteligência artificial ter vontade, aspirações, como um ser humano? Isso é bem complexo. Aí eu tô mostrando só um livro do Caves of Steel, do Isaac Asimov. Esse cara é muito famoso por escrever O Robô e outros livros como a Foundation, né? Relacionados a ficção científica, né? Viagem interestelar e principalmente androides, né? Ele foi o cara que criou aquelas leis da robótica lá, né? Pelo menos não na parte mais conceptual. Tá aí uma imagem aí do Caverna de Ferro, né? Caves of Steel. Então só mostrando aí o futuro que nos aguarda nessa tecnologia aí, questão de androides, né? Mas não pense nisso. A gente tem que ser meio que realista. Então, falando de uma forma bem realista, o objetivo, que é alcançável, não só teoricamente, é conseguir uma inteligência artificial que é melhor. Você tem uma Alexa que responde melhor, você tem um chatbot que responde melhor, que responde como ser humano, mas muito melhor, com muito mais eficiência. Então é basicamente isso. E o primeiro artigo que eu quero mostrar é esse daí, é do Journal of Applied Physics, né? Jornal de Física Aplicada. E vai falar uma pesquisa, né? Um resumão geral sobre um novo tipo de hardware, né? Que se chama Main Register. Então a gente vai ver. E tem a ver com computação neuromórfica que a gente viu em outros vídeos. Então vamos lá. O que é um Main Register? O que isso aqui é tão importante? Então a gente está saindo da parte de algoritmos relacionados à inteligência artificial e focando unicamente na parte de hardware, né? Então a parte de chips de processador, enfim, memória, RAM, SRAM, DRAM, enfim, nesse tipo de coisas físicas relacionadas ao computador. Então, ele vai falar que o Ben Ristor tem atraído muita atenção pelo seu potencial, não vou explicar do jeito que está ali, de processamento, de força de processamento, né, de processar computações de uma forma mais rápida. E basicamente isso pode ser até útil em games, não só para a inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial precisa de muita memória e velocidade de processamento. Então, é uma coisa importante ver que o main Restore ele é desenhado focado nisso, né? E processamento paralelo, né? Que é você ter várias unidades, circuitos, né? Agindo juntos para um mesmo objetivo. É que nem o supercomputador, né? Você tem vários computadores num data center, né? Que juntos eles formam o que a gente chama de supercomputador. Tipo, milhares de processadores, dividido em várias camadas do data center e juntos eles são um supercomputador. Então todas aquelas máquinas juntas são um supercomputador. Então não é tipo um computador com uma placa-mãe, não. São vários computadores juntos usando processamento paralelo, né, para fazer isso daí. Então, aí ele vai falar sobre o número de publicações, sobre neurônios, sobre sinapses, sobre redes neurais, que é relacionado à inteligência artificial. Training e learning, eu não sei especificamente se é relacionado à inteligência artificial ou a parte mais filosófica e educacional, mas enfim, e processadores neurais. O azul é de artigos nessa área e o vermelho é de patentes, de coisas que realmente, não, isso aqui é uma empresa patenteou essa tecnologia, então, pelo menos isso. Então, o que é o main Restore, né? Essa base de novos chips que são baseados, na verdade, no cérebro humano. A gente vai ver que ele é bem baseado no cérebro humano, do jeito que as sinapses se conectam, enfim. Não só como as sinapses se conectam, mas no jeito que nosso cérebro funciona. Pelo menos
segundo a academia do momento. Os artigos acadêmicos, normalmente eles falam que o nosso cérebro, né, diferente do computador, ele não funciona, que nem a gente viu em outros vídeos. A lógica de CPU, ela é separada da memória no computador, mas nosso cérebro não é assim. As coisas meio que são juntas, né? Essas duas coisas. O processamento lógico, entre aspas, no cérebro, né? E a capacidade de guardar informações. Então o main register nada mais é que a junção dessas duas coisas, né? Ele consegue juntar as duas coisas. O significado da palavra em si é memory, memória, né? E resistor, que é esse negócio ali em cima, né? Que é usado em eletrônica para controlar a capacidade, capacidade não, a frequência elétrica em um circuito, né? Então no circuito vai ter vários transistores, capacitores e vários tipos de peças para controlar o quanto de energia você quer em cada parte do circuito, né, da sua placa. Então, basicamente, é um novo tipo de ferramenta na questão de hardware, né. Então, aí vai falar um pouco de tecnologias relacionadas. Então, como, por exemplo, utilizando threshold switching, ali uma coisa importante que é simulando sinapses do cérebro humano, enfim, coisas relacionadas a reconhecimento de imagens, que a gente vai ver no final. Então, isso aí é uma imagem, né, que é de outro artigo, na verdade, é da Nature, que é How We Predicted the Main Resistor, né, como nós previmos o Main Resistor. Então, basicamente, gente, tem o resistor, que é a parte, assim, tipo, totalmente, assim, comum, assim, padrão na eletrônica, né, tipo, isso aqui é muito antigo. Nossas três coisas ali são bem antigas, todos os equipamentos, televisões, sempre tinha isso daí. Então, resistor, capacitor e indutor. Só que aí dá pra ver um novo, né, que é o main resistor. Então, ele tá numa parte diferente aí dessa tabela, né. Enquanto o resistor ali ele tem a ver com a corrente e voltagem, né, ele tem uma relação mais com o fluxo, com a carga da passagem elétrica do circuito. Mas enfim, é muito mais complexo do que isso. Mas o main resistor, e ele é mostrado por esse símbolo aí, né. Então, dá pra ver o resistor ali em cima, né. Então, essas cores, elas vão definir a voltagem, o número de ohms que tem esse resistor. Então, eu não sei de cor, não lembro de cor, mas tipo, esses tracinhos, eles mostram quanto ela tem de capacidade de aumentar de voltagem. Um capacitor vai armazenar energia, né, em si, está ali, né, 50 volts. Um indutor e um main resistor, né, que eu não consegui achar a pecinha certinha, mas enfim. Então, a pesquisa em main resistor tem focado em três partes, né, no armazenamento, usando esse tipo de tecnologia, né, usando esse tipo de tecnologia no quarto item ali, né. São peças pequenas, tá, gente, que juntas vão formar o que a gente quer. E aí, esses synaptic weights, basicamente eu poderia traduzir isso como sinapses artificiais, né. Então, se vocês viram os outros vídeos, tomara que tenham visto, né, para entender isso aqui, nosso cérebro, no nosso cérebro, né, tem os neurônios, tem o axon, que é a linha que conecta um neurônio no outro, e entre a conexão de um neurônio e outro vai ter a sinapse. E essa sinapse, ela vai ser por ela que vão ser transmitidos os neurotransmissores, que vão passar as informações de neurônio para neurônio. Lembrando que a gente tem cerca de 200 bilhões de neurônios no cérebro. Então, basicamente, numa rede neural, você vai ter essas coisas chamadas weights, que é basicamente os neurônios, entre aspas, na rede. E basicamente, esses main registers, eles funcionam igualzinhos, só que fisicamente. Então é como se você pegasse essa coisa de rede neural e traduzisse para a parte física, né, do hardware. Você construir realmente uma máquina que simula a conexão no cérebro de neurônios. Então imagina vários pontinhos conectados fisicamente no chip, né, que funcionam de uma maneira lógica como o nosso cérebro, entre aspas. Aí vai falar sobre patentes relacionadas a isso.
e processadores neurais relacionados a ASICs e FPGAs. Dá para você ver uma FPGA na esquerda e uma ASIC na direita. A FPGA é muito customizável, né? Você consegue programar ela de uma forma bem customizada. É muito bom para código open source e tal. E a ASIC também é muito usada em Bitcoin também para você ter uma alta performance de computação, né? Na verdade, a ASIC, em questão de Bitcoins, é mais rápida, né? Na verdade. Então, se vai fazer um negócio de Bitcoins, é só uma fazenda, é só a ASIC. Pelo menos até o momento que eu sei, né? Até o momento é a ASIC. Mas, enfim. Aí vai falar de neurônios do tipo Mann-Richter, né? Inspirado na mente humana. Então, esses neurônios são classificados como um modelo de um jeito inspirado no modelo biológico do nosso cérebro, né? Que não disse as características da nossa como os nossos neurônios funcionam numa rede, né? Então, basicamente isso num chip. Então é diferente, é bem diferente. Então por isso se chama neurônios Mann-Richter, né? Então, como depois vai ter imagem, você vai entender melhor. E aí vai falar que cada Mann-Richter se põe no meio, né? Da entrada e da saída do neurônio, né? No sentido de como se fosse o neurotransmissor, né, do nosso cérebro, como se fosse, entre aspas, né, a sinapse do nosso cérebro. Ele que vai agir dessa forma, como a sinapse. Então tem essa relação da sinapse do Mann-Richter de uma forma. E a arquitetura dele, né, dá pra ver, bem, assim, lembra um pouco redes neurais, entre aspas. Então você vai ter os inputs, né, que é a entrada e a saída. Esses bloquinhos aí na esquerda são os Mann-Risters em si, né? Então é um circuito, né? Um circuito bem simples ali. E aí a segunda parte ali vai mostrar o funcionamento aí dele na questão mais unitária, né? De passar as informações de um para o outro. Então é basicamente isso. E aí vai falar que o acesso à memória no Mann-Richter ela pode ser feita tanto para frente quanto para trás, no sentido de, imagine por exemplo um bloco de memória. Vamos supor que tem várias pilhas, vários blocos de Lego, um em cima do outro. Essa é a memória do seu computador. Então quando você vai, por exemplo, jogar Minecraft, seu computador acessa um bloquinho da memória. Então imagine uma pilha de Lego, que é entre aspas essa memória do computador normal, e você tem que acessar essa memória quando você mexe no aplicativo, e aí no celular também. Então, a questão aí é que está falando que é possível você andar em direções para frente e para trás nessa memória. Então, imagina aquele mesmo bloquinho de pilha de Lego e a informação indo para frente e para trás. Isso daí é importante no sentido de redes neurais, né, de você treinar uma rede para ela se auto-corrigir. Então, no sentido, eu acho que isso daí pode ser importante na maneira de hardware, né? De fazer isso ser mais, sabe, focado no hardware, focado nisso, né? Em atualizar as sinapses dentro do sistema, dentro do circuito. Então, basicamente é isso que está mostrando aí, né? Então, forward propagation, que é basicamente quando você vai treinar uma rede. Então, vamos supor que você quer treinar uma inteligência artificial a jogar um jogo. Então, ela vai passar pelo todo o processo de aprendizado através dos erros. Então, o forward propagation, ela tentando, lá reconhecer os padrões do jogo, ela vai ver os erros, né? E vai fazer um back propagation. Então, ela vai voltar. Então, imagina uma curva infinita, né? De treinamento. Então, o forward é para treinando no sentido de tentar fazer o problema que ela quer resolver, por exemplo, reconhecimento facial, e ela vai treinando nessa ida e volta até aprender. Agora, nesse sentido, é um hardware que é basicamente, por design, tem focado nisso, né? Então, ele pode aumentar a capacidade de redes neurais muito melhor. Então, gente, eu vou terminar por enquanto. Deu 14 minutos já o vídeo. Vamos dar uma pausa. Então, tomar uma água, vai tomar um café com leite e a gente já volta. E tem muito mais ainda. Então, até mais. Até o próximo vídeo.